Dedinho de Prosa está de volta entrevistando o doutor Sérgio Queiroz. E eu lhe perguntei no bloco anterior se o senhor é um homem preparado, estuda muito, se lhe ocorre conflitos da fé e a razão e como é que o senhor administra? Bem, eu acho que fé e razão são irmãs gêmeas da própria epistemologia da vida. O conhecimento da vida e dos seus mistérios, ele perpassa essas duas asas, né? Eu estava dizendo até no intervalo que, para mim, fé e razão são as duas asas do mesmo avião. Se eu perder uma delas, eu vou cair. Mas se eu o perder a outra, senhor também vou disse cair. que Deus criou o mundo e, portanto, criou todos nós. Mas Darwin disse que não. E como é que o senhor administra isso? Não tem o que se administrar, é muito simples. É? Eu costumo dizer que Darwin é um profeta, né? O Darwin é o pai, talvez, da religião do ateísmo, com toda licença aos que não creem assim. Ao dizer e ao afirmar a evolução, com base numa teoria, ele não tem como comprová-la. Ao dizer que Deus é tão sujeito à fé, dizer que Deus existe, porque o que é que o ateu me diz? Prove que ele existe. Do que dizer que Deus não existe e eu retruco e pergunto, prove-me que ele não existe. Uma das coisas que me espantam é a diversidade, é a cor, é o pluralismo, é a capacidade de abstração que nós seres humanos temos, né? E é interessante que o darwinismo ele se sustenta basicamente na necessidade de um prolongamento das eras, né? Tem que ter muito tempo, tem que ter milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos para fazer com que, enfim, a tese de Darwin se sustente. Mas eu vou jogar uma coisa aqui que talvez não se resolva nesse programa. Eu acho que Darwin não quis, em momento algum, traçar, digamos assim, a fundamentação para o ateísmo. Eu acho que a ideia de Darwin era outra. Eu creio que Darwin foi mal compreendido. Seria qual a ideia dele? Não, eu não sei. Eu acho que Darwin, ao postular algumas coisas, algumas observações e propor algumas teorias, Darwin está dentro de uma época em que o mundo tentava construir, a partir da razão, aquilo que a religião e a fé já tinham descoberto e determinado. Um dos caras que eu admiro muito, é um dos grandes filósofos da história, é Immanuel Kant. Ele era pietista, ele era cristão, profundamente crédulo na revelação, mas ele resolveu romper com a religião e tentar chegar às mesmas conclusões que a religião chegou a partir do uso livre da razão, como ele diz. Então há muita coisa ainda para ser respondida. Mas o fato é que a minha fé ela é baseada no meu encanto. Quando eu converso com pessoas inteligentes como você, quando eu vejo a beleza de uma criança, quando eu vejo a diversidade das espécies, a capacidade que a gente tem de amar mesmo não sendo muitas vezes propenso a isso em determinadas circunstâncias da vida. E muitos filósofos disseram, né, que o mundo tem um sentido, né, tem um telos. Verdade, né? Quando a gente vê um sentido, não dá para viver no acaso. Eu me senti limitado a explorar assuntos inerentes ao livro porque eu não li, mas está aqui à mesa, as câmeras aí, para o senhor falar mais, detalhar mais o conteúdo desse livro. O livro, ele tem... como eu falei no começo, ele é baseado, eu uso como, digamos, estrutura de construção do pensamento a história de um líder judeu, Neemias, que foi copeiro do rei da Pérsia e que sentiu-se motivado a deixar a corte, deixar a sua posição de proeminência e ir até a sua terra natal, não natal dos seus pais, né, a terra dos seus pais, e reconstruir a ruína de Jerusalém. E ele passa por muitos dramas, né? O primeiro deles é encarar os fatos. Eu parto do primeiro pressuposto, que é o primeiro princípio do livro, é o chamado princípio da realidade. Ninguém transforma nada que antes não lhe seja conhecido. Então, Neemias fez uma pergunta, como é que está meu povo? E os colegas disseram, o povo está horrível, a cidade está destruída, os muros estão derrubados. E eu começo a dizer o seguinte, que toda restauração começa com uma pergunta, né? Não ouse fazer perguntas, porque elas podem mudar a sua vida para todo sempre. Ele fez uma pergunta, a partir da realidade ele construiu um plano, foi a Jerusalém, teve oposições, teve que usar a solidariedade, praticou justiça social, em um momento ele foi marxista, em outro momento ele foi irmão de Adam Smith, e ele propõe o trabalho duro, ele propõe a ideia, sabe, do mérito, do esforço pessoal,
Então, eu creio que é um livro que vai ajudar quem está com crise no casamento, ou quem está com alguma crise relacional, o Brasil, pensar um pouco a questão da política, do que nós estamos vivendo hoje. Então, é um livro para todos em todas as circunstâncias da vida, né? Porque, parafraseando Jesus, aquele que não tem problema, atire a primeira pedra. Doutor Sérgio, em algum momento o senhor duvidou da existência de Deus e por qual motivo duvidou? Ou nunca duvidou? Na realidade, eu não sou um cara que tem tradição religiosa, né? Até 23 anos, Deus para mim era uma ideia, um conceito, né? Então, ele existiu ou não fazia tanta diferença. Eu digo o seguinte, eu não sou daqueles que viveram a música do Asa de Águia, né? Eu era um bêbado que vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus. Eu não tive nada disso, muito pelo contrário. A minha época, na época que eu o encontrei, ou melhor, na época que ele me encontrou, foi no melhor momento da minha vida, funcionário público federal, eu namorava com a minha esposa, estava muito bem e tudo mais. Então, não tinha do que se queixar. Não, porque a minha fé, ela não surgiu a partir de uma crise. Ela surgiu a partir de um ato, ou para alguns teria sido um lapso de consciência, mas um ato de consciência divinal em minha consciência. Eu já passei por momentos muito difíceis, especialmente nesses últimos 11 anos, problemas na família, de saúde, né, na minha família, com a minha esposa, problemas grandes na comunidade que a gente enfrenta. Eu posso dizer assim, eu nunca duvidei dele existir, mas eu duvidei em alguns momentos que ele pudesse estar ou não me ouvindo. Mas aí a gente sabe que isso é só devaneio de quem está passando pelo vale, né? Deus nunca deixa de nos ouvir, nunca deixa de estar presente. A grande questão é que as respostas dele nem sempre têm a velocidade dos nossos anseios. E o melhor é a gente se compenetrar na nossa insignificância, esperar a chuva passar e entender que aquele que duvidamos existir nunca deixou de lá estar. O senhor acredita em Deus por uma razão de fé ou porque tem alguma coisa que lhe convenceu? Eu acredito muito em Deus porque se porventura eu duvidei algumas vezes e duvidei mesmo, quando eu vejo o camarada botar um caroço de feijão no algodão e ele nasceu, eu digo, aí tem coisa. Aí tem coisa. Eu acredito em Deus, a natureza para mim... Se você for estudar a natureza... Você vê a mão dele por trás. Você, então, música, eu sou músico e eu tenho uma tese. Eu também. A manifestação divina que mais me toca é na música. Somos os mesmos. Não é? A gente se emociona, a gente chora ouvindo a música, não é? Quando eu